Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 50º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, capítulo 17, parte 28. Ainda estamos na grande prostituta da Babilônia. O antimessias surgirá nela. Vimos que a grande prostituta da Babilônia é Jerusalém. Ouvimos o que o profeta Jeremias tem a dizer. Em seguida profetizarás, eis que assim diz o Eterno Todo-Poderoso Yahvé: bebei e embebedai-vos, vomitai e caí, e não volteis a vos erguer, por causa da guerra que mandarei sobre todos vós. Se recusarem pegar o copo da tua mão para beber, então lhes obrigarás, dizendo: assim diz Yahvé dos exércitos: em verdade, bebereis deste cálice, pois se trago a calamidade até sobre a cidade que se chama pelo meu próprio nome, imaginais que podereis ficar impunes? Ora, certamente não havereis de ficar sem o devido juízo. Sendo assim, eis que mando a espada sobre todos os moradores da terra, declara o Eterno Todo-Poderoso. Tu, portanto, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes afirmarás: Yahvé ruge do alto e da sua santa morada o seu trovão será ouvido. Rugirá fortemente contra a sua habitação. Dará brados como os que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Jeremias 25, 27, 30. O julgamento começa com Jerusalém, a prostituta da Babilônia, e depois se espalha por toda a terra. E então veio a palavra de Yahvé para Jeremias. Em seguida veio a mim a palavra do Senhor. Assim diz Yahvé: eis que semelhantemente farei apodrecer o orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém. Este povo impiedoso e maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia das intenções de seu coração e que confia e segue a outros deuses, a fim de lhe prestar culto e serviço, ficará como este cinto, que agora já não serve para mais nada. Jeremias 13, 8, 10. Jerusalém receberá o dobro da mão de Yahvé. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade está expiada, que ela recebeu da mão de Yahvé retribuição em dobro por todos os seus pecados. Isaías 40, 2. Este pensamento se repete em Apocalipse 18, 6. Agora, portanto, dai-lhe em retribuição a mesma moeda investida por ela, e mais, pagai-lhe em dobro por tudo o que fez. No cálice em que misturou bebidas fortes, misturai, pois, para ela uma porção dobrada do seu próprio licor. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali observei uma mulher montada na besta vermelha escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, 3. Nos episódios 39 e 40, falamos do Apocalipse capítulo 13, onde o animal carrega a mulher, as forças das trevas orquestram tudo em segundo plano. Sem a Igreja Católica e o Papado, por exemplo, não haveria Islã, que foi criado por ela. E certamente as características católicas também têm as características da idolatria da Babilônia. Mas as passagens bíblicas acima mencionadas referem-se a Jerusalém como a mãe das prostitutas da Babilônia. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. E em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: a Grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Apocalipse 17, 4, 5. Yeshua diz aos fariseus e escribas de Jerusalém: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Mateus 15, 7, 9. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Yeshua. Assim que a vi, fui tomada de grande espanto. Apocalipse 17, 6. Ó querido ser humano, filho do homem,
tu julgarás Jerusalém? Conseguirás mesmo julgar esta cidade sanguinária? Ora, se é assim, então confrontar esta gente com todas as suas práticas pecaminosas e repulsivas. Então pregai, assim diz Yahvé, o soberano: ai da cidade que derrama sangue de culpa sobre si mesma para que venha o seu tempo. E mais, dedica-se à elaboração de ídolos contra si mesma, tudo para sua própria contaminação. Tu te tornaste culpada pelo sangue que derramaste e te contaminaste pelas imagens idólatras que produziste. Assim fizestes o teu dia aproximar-se e o fim dos teus anos chegou. Por esta razão, eu decidi te transformar em vergonha das nações e em motivo de escárnio e humilhação para todos os povos da terra. Ezequiel 22, 2, 4. Então o anjo me encorajou, dizendo: por que te admiraste? Eu te explicarei o mistério desta mulher e da besta que a conduz e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e contudo virá. Apocalipse 17, 7, 8. Aprendemos mais sobre a besta e o abismo em Apocalipse nos capítulos 19 e 20. Neste momento, vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. No entanto, a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 19 e 20. A besta vem do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça com a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Apocalipse 9, 2. E após os 1000 anos em que for libertado, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Apocalipse 27, 8. O abismo é o lugar onde Yahvé aprisionará os espíritos infiéis. Ora, se Yahvé não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. 2 Pedro 2, 4. Os admiradores da besta não estão registrados no livro da vida. A besta que você viu foi antes do dilúvio e não é na época de Yohanan, que ainda hoje está presa no abismo. E se levantará do abismo e irá para a perdição. Yeshua irá jogá-la de volta no abismo antes de atirá-la no lago de fogo. Ele, um anjo, prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, 2, 3. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Significam também 7 reis. 5 deles já caíram, um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Apocalipse 17, 9 e 11. Os 5 impérios mundiais que caíram são Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. O império atualmente de Yohanan, durante sua visão, é o Império Romano. Então, um império mundial ainda está por vir. Um reino composto por seres espirituais infiéis e governos humanos. Este reino é o último reino da terra e o Messias irá destruí-lo.
Os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade de monarcas por apenas 1 hora juntamente com a besta. Eles têm o mesmo objetivo e outorgarão à besta todo o poder e autoridade que detém. Então, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos convocados e fiéis. Apocalipse 17, 12, 14. Todo o poder será dado à besta e travará uma guerra contra o Cordeiro. Eles têm um propósito, que será a nova ordem mundial, mas é Yahvé que reúne todos eles. Sendo assim, esperai por mim, adverte Yahvé, no dia em que eu me levantar para expressar meu testemunho de acusação, porquanto decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, todo o furor da minha indignação, e então o mundo todo será consumido pelo fogo do meu zelo e da minha ira. Sofonias 3, 8. E é Yahvé quem também faz tudo isso. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Yahvé, faço absolutamente tudo. Isaías 45, 7. Aqueles que não amarem a besta serão mortos. Em seguida, declarou-me mais um anjo. As águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua, devorarão sua carne e a exterminarão com fogo, porquanto Yahvé estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduzindo-os a concordarem em entregar à besta o poder que eles receberam para reinar até que se cumpram as palavras de Yahvé. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 15 e 18. Mais uma vez, a prostituta se sentará à imagem da besta para seduzir todos os seres humanos. Seja ricamente abençoado.